Olá meninas, tudo bem? Aqui é Lígia Mara. Meninas, hoje eu venho aqui com um vídeo mais curtinho e eu gostaria de ensinar para vocês a montar essa carteira de mão. É uma carteira muito simples, na qual é fácil de ser montada, né? Eu utilizei para montar ela sobras de material. Então assim, terminei de fazer uma peça ontem, sobrou algumas tiras com uma largura de 7 centímetros e eu utilizei para montar essa carteirinha de mão. Zíper, né? Então, vamos precisar de um zíper de 30 centímetros. Eu peguei, fiz uma alça e nessa daqui, ó, particularmente, eu fiz um fole. Mas aqui eu vou ensinar vocês a montar, eu não vou ensinar com fole ainda, porque o fole, para quem tá iniciando, tem um pouco de dificuldade ainda de montar. Vou fazer uma montagem mais simples. Vou montar igual a essa, ó, né? Ela não tem, ela é fechada retinha embaixo. Ela não tem nenhum tipo de suporte que vai dar volume para essa carteira. Então, como eu já disse para vocês, todo o material que eu vou utilizar é tiras de reaproveitamento de tecido. Tiras que sobrou. Inclusive, no forro. Aqui estão todos os materiais, são sobras. Então, tá aqui, ó. Essas são as tiras que eu vou reutilizar. Nessa peça, eu fiz a montagem, ó. Nessa peça eu fiz a montagem trabalhando com tira dos dois lados. E trabalhei com as tiras em pé. Nessa que nós iremos montar, eu vou trabalhar ela ao contrário. Vai ficar muito parecida com essas, mas a gente vai fazer um trabalho com as tiras na horizontal. Então, vamos lá, meninas. Só para vocês terem uma noção, a tira amarela, que é de pó amarelo que eu vou usar, ela tá com 4 centímetros de largura. E a tira mais escura, ela tá com 7,5. O comprimento tem que ser o suficiente para vocês conseguirem cortar a modelagem. Por quê? Nós vamos fazer o tecido. Depois que nós fizermos o tecido, desta forma, ó, nós vamos unir as tiras dessa forma. Então, a gente vai pegar um tecido escuro, tecido claro, ó. Então, praticamente, nós vamos precisar de 3 tiras de tecido. Lembrando que essa tem 7,5 de largura, essa tem 4, essa 7,5. O comprimento tem que ser o suficiente para vocês conseguirem cortar a modelagem. Então, é assim, eu não vou ficar mostrando para vocês o como costurar. Eu vou unir essas tiras e eu volto para mostrar para vocês já com o processo de costura pronto e passado a ferro. Bem, como eu falei para vocês, ó, eu já costurei as minhas tiras, já passei o ferro e abri as costuras, ó, pro lado do tecido escuro, certo? Porque senão, se você dobrar para cá, como o tecido amarelo é mais claro que esse vinho, então vai aparecer a dobra do tecido. Então, ó, aqui tá a minha modelagem, ó. Então, eu vou cortar bem justinha, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Com o tecido pronto, eu recorto no formato da modelagem, lembrando que já tem margem de costura na modelagem, então não preciso deixar. E aí, eu vou cortar certinho. Essa parte que vai sobrar da tira que eu montei, eu vou utilizar para fazer a parte de trás e vou costurar de uma outra forma. Peguei um pedaço, ó, da tira escura para mim fazer a alça. Meninas, eu não vou ficar dando medidas exatas para vocês, porque o intuito do vídeo é dar ideias para vocês usarem sobras de tecido. Se eu ficar dando medidas específicas para vocês, corte o tamanho do tecido X, Y, Z, vocês ficam amarradas as medidas. E o intuito não é deixar vocês presas a medidas, é para vocês utilizarem o que vocês têm em casa, as sobras. Então, assim, eu vou cortar a modelagem e já volto para mostrar para vocês. Para facilitar
cortar na modelagem, a dica que eu dou pra vocês, ó. Coloquem a modelagem certinha no tecido e pro lado do avesso com tecido, com lápis 6B ou 4B, bem de leve, ó, risque o formato da modelagem. Bem de leve mesmo, para não aparecer depois o risco que você fez. Aqui embaixo, ó, tá bem certinho, certo? Eu coloquei a minha modelagem, ó, bem certinho no tecido, então não há necessidade de me deixar sobras. Isso, meninas, é reaproveitamento. Utilizar sem desperdício. Isso, com o tempo, conforme a gente vai trabalhando com artesanato, a gente vai aprendendo a utilizar os materiais de forma otimizada, sem desperdício e sem perda. Agora, o que vocês fazem? Recortem em volta, com cuidado, né? Recortem certinho na linha que vocês riscou e que vai facilitar o serviço de vocês. Olha, estou cortando desta forma. Toda vez que vocês forem cortar algo que tem curva, façam dessa forma, ó. Eu cortei um lado certinho, aí dobrei no meio certinho e terminei de fazer o corte. Isso daqui, se vocês quiserem guardar, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente geralmente não joga nenhum pedacinho de tecido fora, olha. A modelagem tá cortada certinho. Essa parte eu vou refilar e vou complementar aqui com tiras e eu já volto para mostrar para vocês a parte de... Olha, meninas, eu refilei aquele pedacinho que sobrou do tecido que eu montei. Agora, ó, eu vou pegar outras tiras, outras sobrinhas que eu tenho, que sobrou, ó, e vou complementar. Só que agora o que eu vou fazer? Aqui tá na horizontal, eu vou complementar com tiras na vertical. Assim eu vou terminar de formar o tecido pra gente montar a parte de trás da bolsa. Bem, meninas, olha, eu terminei de complementar o tecido para fazer a parte de trás ou a parte da frente. Aí fica a critério de vocês. Eu adoro o patchwork, por quê? Porque eles nos dá, é uma técnica que dá a oportunidade de você utilizar qualquer sobra de tecido, seja retângulo, quadrado. Se você tiver pedaços que você cortou de um trabalho, você consegue fazer o quase. Então, é muito interessante. Agora, eu vou recortar de novo. Olha, certinho, ó. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na frente. Vou recortar a modelagem. Essa ficou mais justinha ainda. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso na manta, né? A manta eu peguei um pedaço também que foi sobra. Eu vou colocar a manta e vou prender essa parte, a parte da frente e a parte de trás na manta. Aí vocês podem prender com costura reta ou quiltar mesmo livre, aí fica a critério de vocês. Eu vou adiantar mais esse passo. Bem, já preparei a frente e as costas na manta. Agora eu vou colocar essa peça de lado. E eu vou preparar o forro, meninas. Olha, para vocês verem que eu também tô utilizando pro forro sobras de tecido. Eu vou acertar e vou fazer uma costura aqui no meio. E aí eu vou cortar também no formato da modelagem certinha. Vamos reutilizar as sobras do tecido. As meninas que são iniciantes, só dando uma orientação em relação à costura. Meninas, é muito simples, como eu falei, eu não vou ficar mostrando o processo de costura para vocês, que a gente perde muito tempo. Então ó, tecido direito com direito, o calcador tem que estar bem paralelo aqui, ó, e vocês vão costurar retinho. Para quem tá começando, tá iniciando mesmo, é só um pouco de treino. Treinando um pouquinho, logo a costura fica retinha. Olha, meninas, o forro pronto. Eu fiz uma costura ao meio,
né, para reaproveitar o tecido. Já risquei a modelagem, agora é só recortar. Para as alças, meninas, vocês vão pegar uma tira do comprimento suficiente para vocês fazerem uma alça que dê para colocar na mão ou no segurar. E aí, o que eu fiz, ó? A tira tem 7,5 de largura, eu passei ao meio, passei e fiz este processo. E aí, a gente vai rebater uma costura dos dois lados, bem certinha. Peguei um suporte, o suportezinho tem que ter um tamanho. O tecido tem que ser 10 centímetros de comprimento por 5 de largura. Vocês vão passar da mesma forma. E também vão costurar, rebater as duas costuras. Olha, meninas, eu fiz a alça, como eu falei pra vocês, ó. Eu uni direito com direito, costurei, fechei ela, fiz um elo. E aí, rebati uma costura com o calcador de zíper bem na beiradinha. Fiz o suporte, que eu vou fazer esse encaixe na lateral da bolsa, para ficar como se fosse um mosquetão. Só que eu fiz um suporte improvisado, lembrando que é reaproveitamento de tecidos. E aí, ó, o que eu fiz? Já fixei a frente e as costas da bolsa na manta. Fiz um quilt reto aqui simplesmente para segurar, passei um zigue-zague em toda a volta para facilitar. Agora eu vou recortar certinho e o próximo passo é pregar o zíper. Bem, meninas, agora é a hora do zíper. Eu peguei 2 pedacinhos de tecido, ó, da largura do zíper, dobrei ao meio e passei uma costurinha de meio centímetro, olha. Simplesmente para fazer o acabamento no terminal do zíper, dos dois lados. Agora, ó, eu vou colocar o zíper direito com direito. Vou colocar uns alfinetes. Eu geralmente, ó, coloco os alfinetes, eu vou passar a costura aqui, ó. Eu coloco o alfinete aqui embaixo. Então, eu vou alfinetar esse zíper direitinho. Lembrando que vocês devem sentir o cursor do zíper. Então, ó, ajeito ele direitinho. Coloco os alfinetes para não correr o risco de sair na hora que estiver costurando, o zíper sair fora do lugar. Ele não deslocar. Acerto direitinho, isso é muito importante. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu venho com direito da peça, direito do zíper. Coloquei o zíper aqui, certo? Agora, ó, eu vou vir com o avesso do forro, ó. Com direito do forro, desculpa. Eu vou vir com direito do forro em cima, ó. Eu vou fazer um sanduíche. Então, eu vou ter, olha, a frente da bolsa, zíper e o forro. Oriento vocês, meninas, a colocarem uns alfinetes aqui também, ó. Coloque os alfinetes mais pra baixo. Pra que não ocorra o risco do forro também deslocar. Lembrando que esse forro vai ser fechado. Depois que eu pregar o zíper, eu vou colocar as alças, posicionar a alcinha. E por último, nós vamos fechar a bolsa. Eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Meninas, olha, já costurei o zíper, ó. Ficou, ó, um sanduíche, ó. Eu fiquei com as duas partes da frente e o forro, que nós vamos fechar daqui a pouco. E, ó, e sobrou um excesso de zíper. Esse excesso de zíper pode cortar fora, não tem problema não. Isso não vai nos atrapalhar. Corta e joga esse excesso fora. Aqui, ó, eu fiz um acabamentozinho, ó, fica
Fica super charmoso esse acabamento no zíper, ó. Se você quiser, o cursor pode até ficar escondidinho aqui dentro, não fica tão aparente. E agora o que que eu vou fazer? A gente vai posicionar as alças e fechar a lateral. O que que nós vamos fazer, ó? Frente da bolsa com frente da bolsa, ajusta certinho, que nós vamos costurar de uma vez só, tudo junto. Mas antes disso, ó, vamos rebater a costura do zíper, ó. Por quê? Porque aqui, ó, essa sobra de manta à frente da bolsa deixa um volume. Se a gente não prender esse forro, a hora que for abrir o zíper vai enroscar. Então, o que que nós vamos fazer? Acertar isso bem direitinho, passa o ferro, vinca bem. E nós vamos rebater uma costura aqui, ó, certinho. Pra diminuir esse volume e o zíper não enroscar a hora que a gente for abrir a bolsinha. Bem, meninas, nós terminamos de pregar o zíper, rebati a costura, ó, dos dois lados. Por que é importante rebater a costura? Para segurar o forro e o zíper não enroscar na hora de abrir a bolsinha. E já fixei a alça, ó, o suportezinho e a alça. Então, vocês, com o alfinetinho, vocês fixem ele na parte da bolsa para não correr o risco de vocês, a hora que for costurar, ele ficar fora do lugar e vocês costurarem a alça da bolsinha. Agora, o que que nós iremos fazer, ó? Frente com frente, forro com forro. Então, aqui é importante que vocês acertem direitinho. E aí, vamos colocar uns alfinetinhos, porque agora é hora da gente fechar essa bolsa, certo? Então, alfinetem, acertem direito, frente as duas partes da bolsinha, que é as partes principais, frente e as costas. E aí, o que que vocês vão fazer? Alfinetando tudo direitinho, nós vamos passar uma costura, ó, em toda a volta. Lembrando, ó, o que que nós podemos fazer? Vocês podem deixar uma abertura embaixo pra gente desvirar, ou vocês podem deixar uma abertura na lateral. Eu prefiro deixar uma abertura na lateral. E não esqueça, antes de costurar, de abrir o zíper, porque senão vocês não vão conseguir desvirar. Abrem o zíper e aí a gente vai costurar em toda a... Bem, meninas, ó, a bolsinha, o forro, olha, não esquece de fechar a abertura na lateral do forro. Pode ser com pontinho invisível ou a máquina mesmo, acerta direitinho, ó. Aí coloca o forrinho pra dentro, ajeita certinho, ó, a bolsinha. Fechem o zíper, ó, e ficou pronta a bolsinha. É uma carteira super charmosa, fácil de fazer e ótimo para presentear aí, para vocês venderem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal lá do YouTube e acompanhem as próximas novidades. Obrigada e até o próximo vídeo.